Estamos de volta e olha só, quem diria que a água pudesse interferir até mesmo na economia mundial? É o que aponta o alerta feito pela Organização das Nações Unidas nesse Dia Mundial da Água. Segundo a ONU, a falta de abastecimento de água atinge diversos setores que dependem dos recursos hídricos. E com a falta dela, vários postos de emprego são fechados. De acordo com a Unesco, 78% dos empregos no mundo todo dependem dos recursos hídricos, o que torna ainda mais essencial a conscientização sobre o uso racional da água. Então agora, para falar sobre esse assunto agora aqui no estúdio, sobre o Dia Mundial da Água, a gente vai conversar com o Silvio. Silvio, vamos conversar um pouquinho sobre o Dia Mundial da Água, o que está acontecendo aí durante esse dia, como é que foi a programação aqui no Novo Hamburgo através da Comusa. Bom, fundamentalmente o programa hoje foi em parceria até com a Vigilância Sanitária, que é alguém que se preocupa com a água do ponto de vista da saúde humana, certo? Se fez uma blitz no trânsito, distribuindo material para a população, distribuindo copinho d'água, conversando com a população, na ideia de que ela possa se dar conta, e o título do material é "O Rio é responsabilidade de todos", tá? Então, com esse viés, a população começar a se dar conta que o rio é um condomínio, não é um problema do poder público, é um problema de todos nós. Então, a Comusa hoje, na verdade, se dedicou fundamentalmente a algo, ir de encontro às pessoas na rua, fazer uma blitz no trânsito. Fora isso, a Comusa já vem no ano 2016 distribuindo outros materiais, basicamente também alertando para um pingo de consciência basta para preservar a água e o rio. Porque cada gota faz diferença. Faz a diferença, exatamente. Para a gente se dar conta, a média da população brasileira de consumo per capita, ou seja, por pessoa, é entre 150 e 200 litros por dia. Na verdade, isso é um consumo absurdamente alto. Países mais desenvolvidos baixam até de 100 para 90, 80, quer dizer, nós consumimos demais porque não nos damos conta de fazer um uso correto, bem racional da água. Certo. A gente estava vendo, a nossa produção estava dando uma olhada agora durante a tarde, os números, né? Tem países aí como o Canadá, Estados Unidos, alguns países da Europa, em que o consumo da água é altíssimo, muito mais acima do que o recomendado, que seria de 50, se não me engano, 50 litros por dia, por pessoa, é isso, né? Em média, né? Aqui no Brasil está um pouco acima, e aí muitos países na África, especialmente na área mais árida da África, do continente africano, esse consumo está abaixo, tá? É cerca de 25 litros por dia. E essa disparidade aí do continente africano para o resto do mundo, né? E até mesmo aqui no Brasil, quando não se consome tanto assim, mas é acima da média recomendada. A gente tem o costume de consumir muita água. Como é que se faz? Esses trabalhos de conscientização são super positivos, mas como é que se faz para ter um trabalho mais extensivo de conscientização? Porque não é fácil. As pessoas que estão vendo aí em casa, a gente está acostumado, né, a consumir água e nem perceber em pequenas coisas, né? Como é que se faz esse trabalho assim mais longo, né, de conscientização? Na verdade, eu acho que o trabalho que talvez tenha melhor resultado é através do ensino, porque nossas crianças, vamos dizer, alertam os pais ou dão-se conta desde pequeno a ter hábitos adequados e quem sabe mudar essa realidade. Então, o que a Comusa tem feito ela faz parceria com todas as escolas públicas e privadas de fazer palestras, fazer até mesmo algumas oficinas, demonstrar questões assim de também não só da quantidade, mas também de não largar lixo em local inadequado, que é um problema que gera contaminação, né? Então, esse é um trabalho contínuo que eu entendo que a Comusa, apenas porque ela usa a água e talvez ela reflita com mais facilidade, tem a possibilidade de fazer essa reflexão com a população, então ela faz isso a miúde permanentemente. Eu diria, não tem escola pública no município que não tem esse trabalho continuado, mas também outros estudantes de outros níveis que quiserem visitar não só o ensino fundamental, às vezes cursos técnicos ou faculdade fazendo trabalhos, vão
vão lá na Comusa. Mas eu diria, o que dá o melhor resultado é a partir do ensino com as crianças, que levam para os pais e cobram dos pais. Eu acho que isso é interessante a gente dar-se conta, tá? Talvez esteve falando bem no início de números mundiais e a gente se dá conta que nós viemos do ano passado, 2015, que foi a maior crise da história do país de falta de água dos mananciais, que gerou consequências na economia. A energia elétrica aumentou porque não tinha barragens para gerar isso, teve que usar outras fontes, e para as pessoas em grandes, vou dizer, no maior centro do país, São Paulo, Rio, esses maiores centros tiveram falta de água para consumo humano. Quer dizer, a realidade bateu na nossa porta. Então, Silvio, eu vou pedir só um tempinho, a gente vai assistir agora uma matéria sobre a conscientização nos pequenos, nos adolescentes, sobre o Dia Mundial da Água, hoje considerado, a gente estava comentando agora, o Dia Mundial da Água. A data foi criada pela Organização das Nações Unidas no dia 22 de março de 1992. E desde lá, esse dia é destinado a debates sobre diversos temas relacionados a este bem natural. Em Estância Velha, uma escola da rede municipal propôs um desafio para os estudantes. Você já imaginou passar uma manhã inteira somente com 5 litros de água para beber e suprir outras necessidades? Porque tu tem que se conscientizar, porque esses 5 litros não são logicamente suficientes para todos nós, mas tem que ter a conscientização de cada um, de que se tu souber adquirir tua água normal, vai dar para os outros também. Um brasileiro gasta em média 187 litros de água por dia. Mais que o triplo indicado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 50 litros por pessoa diariamente. Por isso, os alunos do 5º e do 9º ano desta escola foram desafiados a passar um turno somente com 5 litros de água para beber e fazer outras atividades, como lavar as mãos. A coordenação pedagógica, da escola propôs que durante a manhã de hoje fosse utilizado 5 litros de água, para todas as atividades e necessidades da turma durante a manhã. Os alunos foram distribuídos em grupo e eles têm que fazer um trabalho de pesquisa, onde hoje eles também estão usando o celular como nova tecnologia. Segundo a Daniela, no início da aula, os alunos do 5º ano acharam a quantidade de água insuficiente para toda a turminha. Olha, a princípio eles acharam que seria pouca água e que ia ser difícil, né? Mas antes do lanche a gente até utiliza o álcool para ser feita a limpeza nas mãos, né? Então eles conseguiram assimilar bem e utilizar bem essa água. Mas no final, eles já concordavam que aquela quantidade de água poderia sim suprir a necessidade de toda a turma. A gente, para lavar as mãos, a gente usa álcool em gel. Daí a gente não gasta tanta água. Mas, assim, para 20 pessoas eu acho que 5 litros já está muito bom. Eu achei muito legal porque, a gente gasta muita água. Eu acho que cada pessoa gasta isso por manhã. Daí toda a turma vai usar isso por uma manhã. Eu acho que vai economizar bem mais água. Para os estudantes do 9º ano, o mais importante é saber economizar. O importante é sempre economizar, na hora de lavar o carro, escovar os dentes, tomar um banho rápido. Ao final da aula, os alunos se reuniram para uma reflexão sobre o uso consciente da água. Então, a gente espera que o resultado seja satisfatório. No final da manhã a gente vai fazer uma reflexão sobre a utilização da água e que eles passam a ter uma utilização mais consciente, né? Utilizar a água de forma econômica e ter a noção da importância da água. A principal lição do dia foi compreender ainda mais a importância deste bem natural tão precioso para a humanidade. O ser humano ele gasta muita água e a gente precisa da água para quase tudo, para fazer comida, para escovar os dentes, para tomar banho. E algumas pessoas elas desperdiçam muito a água. Então, a gente já está economizando água porque a gente lava a mão na hora de ir para o lanche com álcool gel. Quando eu vou tomar banho, eu tomo banho só 5 minutos, né, porque é o suficiente. Pessoal, que iniciativa bacana, né? Aí, como tu estava comentando antes, focou nos pequenos, né? Aí vê que eles são... Depois que eles que tem um choque inicial, obviamente, né? Passar uma manhã com 5 litros d'água, a gente não se dá conta, mas 5 litros vai assim, né? Agora, vê que no final da manhã todos eles já estavam assim, não precisa mais do que isso e tal, é uma questão de costume mesmo. E eu diria que o sensacional disso é que a criança vai para casa e vai falar com a mãe,
vai falar com o pai, vai cobrar. E isso é que é o fator que desencadeia, quer dizer, a criança dar-se conta, e tenho certeza que as professoras estavam bem imbuídas desse viés de, no final, fazer a reflexão para levar adiante isso e não ficar só num exemplo de aula, mostrar que em casa tem a lavagem de louça, talvez usar no banheiro apenas, hoje em dia tem cada vez mais a questão da descarga d'água com menos volume. Então é uma tendência em tudo. Os móveis modernos ou os bidês modernos, eles gastam menos volumes. É uma tendência, não é mais. Antigamente se pensava que tinha que ter aquelas caixas de descarga, né? Então, válvula de descarga. Hoje as caixas menores com menos volume que consomem menos. A questão da pessoa também ter a água, por exemplo, usar a água da chuva para coisas que não, por exemplo, não precisa de água potável, para lavar o carro, ou ter a cisterna, né, para molhar as plantas e tal. Como é que isso, aqui em Novo Hamburgo, como é que as pessoas estão aderindo a isso? Como é que na verdade, existe até a Comusa tem um programa ainda inicial, também um projeto com as escolas, que é o programa Guarde a Chuva, que é, digamos, a ideia de usar essa água, claro que fechada para não dar mosquito, tem que sempre ter lembrança desses cuidados, mas enfim, usar essa água apenas para os fins que não são potáveis, para não ter risco de contaminação. Mas para todo o resto para toda a limpeza da casa, lavar algum material externo, enfim. A Comusa tem implantado isso em algumas escolas e a ideia é implantar paulatinamente em todos. Há uma tendência de obras novas, as pessoas já pedirem para o arquiteto, enfim, que já projete a casa com essa opção, ter duas canalizações, uma onde necessita água potável e outra que aproveita a água da chuva e faça um uso em descarga ou vamos dizer, em outra torneira, outra canalização com outra cor. Então, é uma tendência, as pessoas estão passando a pedir isso, é uma tendência de exigir isso com ganho para a natureza, um ganho para o bolso, por que não dizer, né? A fatura vai sair mais barata e principalmente a gente se dá conta que o rio, nosso Rio dos Sinos, e nós estamos no Vale dos Sinos, ele já demonstrou em 2005 e 2006 que se não fosse uma barragemzinha que tem lá em São Francisco, que trouxe água de outra bacia, nós aqui já teríamos tido o problema que São Leopoldo, que São Paulo teve ano passado. Né? Então, enfim, o rio é finito, essas atitudes fazem toda a diferença. Para ter ideia, talvez, nós estamos numa bacia que ocupa menos de 1% da área do estado, só que aqui nós temos 13% da população, quase 20% da economia. Então, ora, chove 1% e nós precisamos 13% de giro dessa água. Se não economizar, vai faltar em algum momento. Tá certo. Silvio Klein, muito obrigado pela tua presença aqui no TV Vale Notícias e bom trabalho aí. E queria parabenizar até pela matéria e até por esses exemplos que educam e que levam adiante esse tema. Muito obrigado.